Olá, meus queridos, tudo bem? Nono ano, professora Ana. Vamos para mais uma correção. Hoje o tema... Hoje não, né? Essa semana passada, o tema foi sobre os anos 60, os movimentos culturais dos anos 60. Espero que vocês tenham gostado desse tema. Ele é um tema um pouco diferente, mas muito importante, ok? Então, primeiramente, nós leremos um texto para depois passarmos para as perguntas e respostas. Paradoxalmente, apesar das fortes pressões políticas e policiais que desenharam o quadro da década em quase toda a América Latina, os anos 60 são e continuam sendo os anos de ouro da nossa produção cultural. Evidência esta que comprova a agilidade no modo inalável com que a juventude brasileira daquele momento moldou, atualizou ou mesmo reformatou os fortes influxos culturais internacionais que provavelmente na área da cultura, mais do que em qualquer outra área, marcaram nossos anos 60 e suas sucessões de turbulências culturais e políticas. Até então, a expressão jovem exprimia apenas uma faixa etária, situacional e transitória. Naquele momento, entretanto, o jovem passa a falar com a voz própria, formular suas demandas específicas e, nessas condições de jovem, interpelar os poderes e as instituições dominantes. Eram segmentos que, curiosamente, não se definiam por classes sociais, nem por sua posição nos processos produtivos, nem mesmo por uma clara definição ideológica, mas que, inegavelmente, torna-se naquela hora um dos motores mais efetivos da história, pelo menos até o declínio das rebeliões dos anos 60, por volta da crise do petróleo em 1973. Então, esse texto da Heloísa Buarque de Holanda fala sobre como o jovem começou a se comportar nos anos 60. Ela até destaca que antes jovem era apenas uma expressão que as pessoas usavam para aquela pessoa que não era mais criança, mas também não era adulta, estava em fase de transição. E nos anos 60, os jovens começaram a ter mais personalidade, a ter uma ideia formada, a produzir mais cultura, a ter um estilo de se comportar mais característico, né? E eles se identificavam como jovens, eles não eram assim, como ela destaca no texto, separado por classe social ou ideias políticas, ideológicas e culturais. Eles se destacavam como jovem e aquele era o grupo deles, aquele era a forma deles se reconhecerem, né? Fazerem parte dos jovens dos anos 60, ok? Com base no texto, responda A autora se refere a fortes pressões políticas e policiais na década, em quase toda a América Latina. Quais pressões eram essas? A gente sabe, pelo menos se vocês não sabem, vocês vão rever mais sobre isso, que em 1964 foi o ano do que houve um golpe militar. Então os militares tomaram o poder e houve aí uma ditadura. Por que eu falo ditadura? Porque nós não podemos eleger nossos líderes, entendeu? Então não havia democracia. Então houve uma ditadura não só no Brasil, mas em toda a América Latina. Então essas eram as pressões políticas e policiais que aconteciam na época. É uma repressão política e ideológica, porque as pessoas não podiam se expressar tão livremente numa ditadura, né? B. Qual a principal mudança no comportamento do jovem nesse período? Então, como o texto exemplifica, e eu vou reforçar aqui, o jovem ele passou a ter uma postura mais ativa, ele passou a ter uma ideologia, ele passou a seguir um comportamento, né, que antes ele não seguia. Então, ele passou a expressar mais a sua opinião, não só assim verbalmente, mas por meio da cultura, da música, da moda, e o comportamento dele também se tornou um comportamento bem característico, né? E a gente vai ver mais sobre esse comportamento aqui um pouquinho à frente. Então, a resposta da B seria o jovem começou a se posicionar mais, até se expressar mais, né, nos anos 60. Para aprofundar, os anos 60 é um momento marcado por revoluções, quebra de padrões sociais e culturais.
É também nessa década que a ditadura militar foi instaurada, no ano de 1964. Um período, portanto, de repressão e fragilidade de nossa democracia, mas também de muitas inovações nas artes plásticas, no teatro, na literatura, na música. Podemos destacar dois movimentos importantes, o tropicalismo e a Jovem Guarda. O tropicalismo caracterizou-se como um movimento libertário e revolucionário. Buscava se afastar um pouco do intelectualismo da Bossa Nova, a fim de aproximar a música brasileira dos aspectos da cultura popular, do samba, do pop, do rock. A tendência musical lançada pelos tropicalistas mudou não somente a música popular brasileira, mas o panorama da cultura em geral, em busca da modernidade do país. O movimento manifestou-se principalmente na música, cujos maiores representantes foram Torquato Neto, Caetano Veloso, Gal Costa, Gilberto Gil, Os Mutantes e Tom Zé. A Jovem Guarda apresentou uma nova sonoridade e motivou diversos jovens a reproduzirem esse novo gênero, com letras ambientadas em cenários urbanos brasileiros. Novos cantores e bandas apareciam na cena musical da época, embalados pelo som das guitarras elétricas e do ritmo ditado pelas baterias. Nesse mesmo período, a TV se torna um grande espaço de popularização dos artistas como Roberto Carlos, Vanderleia, Erasmo Carlos, Sérgio Reis, Os Vips, Golden Boys, Gel e Adriane e Rony Von, né? Então aqui está falando de dois movimentos culturais muito importantes que marcaram o período dos anos 60. O primeiro foi o tropicalismo, né? Além de ter letras mais críticas, mais, digamos assim, que criticavam as maneiras políticas que estavam acontecendo na época, criticava a ditadura. Além de tudo isso, o tropicalismo tinha como intenção principal quebrar um pouco da questão da Bossa Nova, que era uma música muito cultuada, mas muito pela elite. Então eles queriam popularizar a música brasileira, botar um pouco de samba, um pouco de rock. Então tudo isso fez parte do movimento do tropicalismo. Já a Jovem Guarda se inspirava muito no rock dos anos 60. Nessa época estava explorando Beatles, Rolling Stones. Então a Jovem Guarda buscava se inspirar nessas manifestações, claro, com uma roupagem brasileira, né? Com uma pegada, eles botavam a identidade brasileira em tudo isso. E ela ganhou muito popularidade também por conta da televisão, né? Porque tinha um programa na Record chamado Jovem Guarda, e daí veio todo o sucesso, né? Dessa manifestação musical que foi a Jovem Guarda. Então eles falavam muito sobre os ambientes urbanos que os jovens frequentavam, cinema, shopping, falavam muito da questão de carros, né? Naquela época que os jovens usavam como uma forma de né? Mostrar que tem um bem, né? Falavam de namoro, paquera. Então era uma das características da Jovem Guarda. Então esses dois movimentos culturais foram muito importantes e foram muito marcantes nos anos 60 aqui no Brasil, ok? E aqui eu pedi para vocês escutarem uma música que eu adoro, que se chama Splish Splash, do Roberto Carlos, e em seguida responder. Então eu espero que vocês tenham escutado a música, o vídeo tá com a legenda, né? Tenham prestado atenção na letra. E a canção Splish Splash retrata o comportamento adotado pelos jovens dos anos 60. Explique quais eram esses comportamentos. Então, como era um comportamento, né, característico da Jovem Guarda, era aquele jovem que tinha uma identidade própria, né? Tinha toda aquela questão dele estar paquerando uma moça no cinema, que é um ambiente urbano, é um ambiente onde os jovens frequentavam muito. Tem toda aquela ousadia na música que não se tinha antes, né? Então é uma música que fala sobre o comportamento mais ousado do jovem, né? Nos anos 60. B. A Jovem Guarda trouxe uma sonoridade diferente, influenciada pelo ritmo internacional do rock and roll. Você consegue notar essa influência na música? Cite em qual aspecto? Bom, eu acho que a principal influência, e vocês devem ter notado também, é o som dos instrumentos que é muito utilizado no rock and roll. A guitarra, a bateria, né? Tem toda aquela sonoridade mais rock and roll. Então, um dos principais elementos é esse, ok? O uso de guitarra, de bateria, de instrumentos musicais usados no rock internacional, no rock norte-americano. Mais precisamente no rock estadunidense, né?
Ok, para aprofundar. Além de uma maior expressividade na música e na política, a sociedade dos anos 60, principalmente os jovens, também revolucionaram a moda. Assim, é nessa altura que algumas roupas unissex ganham destaque. Exemplo disso é o smoking feminino, calça jeans e jaqueta. A mini saia, entretanto, é a principal marca da década de 60. Apesar de ter modificado também o sexo masculino, a moda trouxe ar mais revolucionário às mulheres, que antes se prendiam apenas em vestidos e saias longas, agora podiam usufruir de calças e sentirem-se livremente para usar mini saias. Então a moda foi bem revolucionária, principalmente para as mulheres, né? Os jovens eles começaram a ter uma maneira de se vestir diferente dos adultos, o que caracterizavam eles como jovens, e as mulheres principalmente tiveram uma quebra aí, porque os padrões anteriores eram de roupas mais longas, bem caracteristicamente femininas, como vestido e saias, e aí elas passaram a usar jeans, calças jeans, jaquetas jeans, né, roupas onde elas se sentiam mais confortáveis também, que antes pertenciam só ao sexo masculino, e a mini saia que não era usada, né? Eram usadas só saias maiores, mais compridas. A mini saia ganhou também espaço e destaque nos anos 60. Então vamos responder aqui. Explique como a moda teve um aspecto revolucionário nos anos 60. Bom, a gente viu que o jovem usou a moda para ter uma identidade própria, para ter uma característica própria de se vestir. E o aspecto revolucionário que ela causou foi essa mudança, essa modificação que ela teve tão grande, principalmente em questão do sexo feminino, né? Então, a gente vê que foi uma quebra muito grande do jeito que as mulheres podiam se vestir, né? Anterior aos anos 60, e do jeito que elas podem se vestir nos anos 60. Então, foi uma revolução, foi uma quebra total, uma quebra de padrões, né? Então, a gente fala que uma coisa revolucionou, foi que inovou totalmente, e foi uma inovação, né? Então, todas as roupas, todas as maneiras e o modo de se vestir foi sim uma revolução, porque realmente inovou, né, a maneira de se vestir. 2. Gente, meu celular acabou descarregando, então houve um corte aí no vídeo. Eu vou tentar juntar os dois, eu não sei se eu vou conseguir, mas se eu não conseguir, eu vou ter que postar os dois separados, infelizmente. Mas eu vou tentar, ok? Ficaram faltando apenas 2 perguntinhas pra gente acabar. A2. Como podemos revolucionar as mudanças no vestiário feminino com a liberdade da mulher? Então, nós podemos relacionar de várias formas. Por exemplo, anterior aos anos 60, a mulher não podia vestir roupas que ela queria que se sentisse mais confortável, como calça jeans ou outras peças, porque eram peças somente para homens. Então, ela era limitada, impedida de usar essas peças. E as saias, os vestidos sempre longos. Então, o fato da mulher poder usar uma roupa mais curta, uma roupa que ela se sente mais confortável, tem a ver com a liberdade feminina, porque tem a liberdade dela estar usando aquilo que ela gosta sem ser julgada, porque nos anos 60 era socialmente aceito usar uma mini saia, usar uma calça jeans, mesmo sendo mulher. Então, isso liga um direito de liberdade feminina, sim, ok? Claro que não era todo tipo de roupa que era aceita, né? Shorts curtos, jeans ainda não estava nessa época. Mas já foi um grande passo, né? Na escolha da mulher, no que ela poderia usar. Você considera que o modo de se vestir dos anos 70 influenciou a moda hoje em dia, o jeito de nos vestirmos hoje? Eu acho que sim, eu considero que sim, né? Você pode pensar diferente, mas se você for parar para analisar, o modo como nos vestimos hoje, a calça jeans, que é peça no guarda-roupa de quase todas as pessoas, a própria saia curta e roupas curtas que nós mulheres podemos usar hoje, né? Então toda essa questão começou nos anos 60. Então os anos 60 quebrou um pouco das maneiras de se vestir que a sociedade dizia que era ideal e abriu um leque para novas opções. Claro que ao passar do tempo foram tendo mais e mais e mais opções, mas o modo que nós nos vestimos hoje teve origem sim nos anos 60, ok?
E essa foi a nossa atividade, nossa correção de hoje. Muito obrigada para vocês que fizeram o exercício, estão assistindo o vídeo de correção. Bons estudos e até a próxima semana.